Vem aí, mais uma atração da TV Cord, a TV que pensa em você. Olá, vocês que estão acompanhando a TV Cord. Estou aqui, Paulo César Tamiaso, historiador de Coreirópolis, para falar sobre o 13 de maio. 13 de maio, como todos sabem, é uma rua conhecida da cidade, muito antiga, que tem mais de 130 anos, que é uma das primeiras que teve na cidade. Mas a questão é, 13 de maio sempre foi definido como a data da libertação dos escravos, que aconteceu há 130 anos atrás. O que a gente quer dizer assim nesse momento é que vocês pensem uma coisa. Antes mesmo dessa libertação de escravos que teve no Rio de Janeiro, foi feita por uma lei assinada pela Princesa Isabel, algumas cidades da região tentaram fazer as coisas andarem. Eles se anteciparam a essa decisão da Princesa Isabel, criando leis municipais de abolição. Então é muito interessante. Cordeiro, como antigamente chamava Coreirópolis, ela já existia na época do fim da escravidão. Inclusive, os escravos daqui também foram libertados. Só que antes, como eu disse, da Princesa Isabel criar uma lei que valia para o Brasil inteiro, algumas cidades do interior de São Paulo quiseram fazer as suas próprias leis, porque no Rio de Janeiro estavam demorando muito para sair. Então, em primeiro lugar, a cidade de Limeira, em 26 de fevereiro de 1888, praticamente 2 ou 3 meses antes da própria abolição nacional, fez a sua lei libertando todos os escravos de Limeira. Aí, em seguida, a cidade de Rio Claro, que era próxima, se mobilizou. Em 5 de março do mesmo ano de 1888, a cidade de Rio Claro também declarou livres todos os escravos que tivessem cumprido no território de Rio Claro. E um ponto importante, Coreirópolis, ao contrário do que é agora, ele pertenceu de 1880 a 1890 ao município de Rio Claro. Portanto, quando Rio Claro declarou livres os escravos do município de Rio Claro, compreendiam também o Cascalho, que não tinha escravos, porque foi feito para trazer imigrantes, e Cordeiro, que tinha o núcleo urbano desse centrinho que a gente conhece aqui, com os escravos que trabalharam na área urbana e rural. Não só Rio Claro, como Araras também, uma cidade próxima que foi contaminada por essa iniciativa, e no dia 8 de abril de 1888 também declarou o fim da escravidão no município de Araras. Mas o importante, a única cidade que guarda a memória dessa data e homenageou corretamente as pessoas que trabalharam pela libertação dos escravos antes mesmo da Princesa Isabel foi Araras, com a criação da Rua 8 de Abril, do bairro 8 de Abril e de um bairro que chama Abolição de Lourenço Dias, porque esse Lourenço Dias foi um dos que trabalharam nessa época para que os escravos de Araras pudessem ter a liberdade nesse momento de complicação da escravidão. Então, o que a gente quer discutir hoje justamente é isso. 13 de maio é uma data importante, de fato, foram declarados livres os escravos do Brasil, numa situação em que já estava bastante complicada, que nem tudo estava garantido nessa época. Todo mundo já estava fugindo, os fazendeiros já estavam libertando todos os seus escravos, estavam substituindo por imigrantes, então era uma situação que estava se modificando e terminando. Mas o ponto que ser destacado é isso. Limeira, Rio Claro e Araras, Cordeiro incluído, são 3 cidades do estado de São Paulo, dentre outras, que fizeram uma abolição antecipada. Uma abolição alguns meses antes da Princesa Isabel ter feito a lei principal. Eu comparo isso, até mesmo que seja uma situação muito longa, é aquele tempo em que não era obrigado a usar cinto de segurança no carro, antes desse Código de Trânsito de 98. Muitas cidades começaram a criar leis municipais para que as pessoas tivesse que usar cinto. Você ia para Limeira, por exemplo, ia para Rio Claro, para Campinas. Antes do Código de Trânsito, há 20 anos atrás, as cidades começaram a criar legislação
antes do federal. Em 98 foi feito o novo Código de Trânsito e a medida passou a valer para o Brasil inteiro. Então é mais ou menos assim, mal comparando, o que foi feito naquela época. Antes mesmo do Brasil inteiro fazer a modificação através de uma lei que vinha da capital nacional, as cidades da região tiveram a iniciativa e se anteciparam. Então esse é o ponto importante que a gente quer destacar, e na próxima oportunidade a gente retorna com outro tema interessante da história de Coreirópolis e da região. TV Cord, a TV que pensa em você.